Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos chegando à casa do Senhor. Vamos nos preparando para esse tempo de celebração, de adoração, de ouvirmos a palavra de Deus das mais diversas maneiras. Ouvimos a palavra de Deus de forma tocada, cantada, através das orações, através dos louvores, através da palavra de Deus que vamos ler. E por isso, nesse tempo que nós chamamos, dentro do nosso calendário litúrgico, chamamos de tempo da Quaresma, né? Que é uma expressão utilizada pelas igrejas em todo o mundo, que é um período de 40 dias, que antecedem as celebrações da Páscoa. É tempo de reflexão, é tempo de olhar para dentro de si mesmo, é tempo em que as igrejas são incentivadas a sempre se autoanalisarem, buscando sempre a direção de Deus em todos os momentos, em todas as celebrações. Portanto, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. A você que nos acompanha através da internet. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, as nossas orações, mas também receba o nosso desafio para em outras oportunidades estar conosco de forma presencial, louvando a Deus, onde junto podemos aprender da palavra do Senhor. Vamos ouvir essa primeira música, o prelúdio. Vamos nos preparar para esse tempo de celebração. Deus está presente, e Ele está presente entre nós, no meio de nós. Mas Ele quer estar presente no coração de cada um de nós, a cada instante. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 15. Livro de Apocalipse, capítulo 15. Vamos ler apenas 3 versículos, 2º, 3º e 4º. Vamos ler a palavra de Deus. E se você puder, coloque-se em pé nesse instante e acompanhe a leitura desse pequeno texto da palavra do Senhor. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá
e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar com o grupo de louvor nesse instante, que Ele é o Rei das nações. Vamos louvar com alegria, vamos louvar com gratidão ao nosso Deus. Logo após esse cântico, o presbítero Dario estará orando em adoração ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos por tudo, Senhor, porque só Tu és o Deus Santo, meu Deus, Criador de todas as coisas, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus digno de toda adoração e glória. Por isso estamos aqui, Senhor, muito felizes, ó Senhor, porque temos a Ti como Deus de promessa que não falhas, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo, pela Tua palavra dada, meu Deus, pelo Teu Espírito derramado, Senhor, pela alegria no nosso coração que o Senhor tem dado, porque Senhor é um Deus que perdoa e restaura, Senhor. Sabemos que estamos perdoados e estamos restaurados, porque o Senhor está conosco, trabalhando conosco, nos fortalecendo e nos ajudando a louvar e amar uns aos outros e te servir, sendo luz do mundo e sal da terra, Senhor. Fica, Senhor, aceita o nosso culto e dirige a cada momento, Senhor. Aceita cada oração, Senhor, e
restaura cada vida que aqui veio, meu Deus, que todos possam sair, Senhor, fortalecidos, Senhor, perdoados e edificados, porque só Tu tem palavras de vida eterna, Senhor, não tem palavra em outro lugar, senão em Ti, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo, somente pelos méritos do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos assentar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Este é o momento de confissão dos nossos pecados. Vou fazer a leitura e os irmãos acompanham no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Tiago 1, 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós vamos ter um cântico agora com o nosso grupo. Depois do cântico nós vamos fazer um momento de oração silenciosa, confessando os nossos pecados, e no final faremos a oração de confissão. Que sofrimento te causei, Senhor. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar. Perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão. Perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor. Perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas, me transforma este pobre pecador. Amém, Senhor.
Nós te louvamos, Senhor, nós te damos graças por mais este momento de culto. Nós já estivemos à tarde ouvindo os seus ensinamentos na escola dominical. E agora, Senhor, estamos aqui cultuando seu santo e poderoso nome. Muito obrigado por esse momento, Senhor. É um privilégio que nós temos. E aproveitamos esta oportunidade, Senhor, e vir até o Senhor, até o seu altar santo, pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão por aquilo que nós não fizemos de agrado, Senhor. O Senhor é um Pai poderoso que está aí, sempre disposto a perdoar os nossos pecados, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, para te pedir perdão por falhas, por algum ato, até mesmo por pensamento, Senhor. Nós somos seres humanos e somos falhos. Perdoa, Senhor, perdoa de graça os nossos pecados. Eu oro a Ti, Senhor, com o meu coração transbordando de alegria, por mais esse momento, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio. É em nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço, principalmente, perdão pelos meus pecados. Amém. Agora nós vamos ter os nossos cânticos. Durante o cântico nós vamos ter podemos trazer as nossas ofertas. E antes de cantar, eu quero agradecer a presença de todos e agradecer principalmente a presença do sobrinho do Teodoro, o Emerson, que está aqui com a gente hoje. Ele já esteve com nós durante a escola dominical. É muito bom estar aqui, é muito bom ver você aqui com a gente e esperamos que volte outras vezes. Os demais, todos já são conhecidos e nós louvamos a Deus por cada pessoa que está aqui. Vamos ficar em pé para louvar a Deus? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transtorna. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transtorna. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. É ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos teus pés, Senhor, que te apresento o meu clamor. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. É ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos teus pés, Senhor, que te apresento o meu clamor. Quando tua presença vem, quando tua presença vem, tudo se transforma. Quando tua presença vem, quando tua presença vem, tudo se transforma. E eu me rendo ao doce vento do Espírito
doce vento do Espírito. E é assim que meu coração recebe paz. Minha mente, minhas emoções descansam na segurança do colo do Pai. E eu me rendo ao doce vento do Espírito. E eu me rendo ao doce vento do Espírito. E é assim que meu coração recebe paz. Minha mente, minhas emoções descansam na segurança do colo do Pai. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, Desfrutar o seu amor. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.
nós te louvamos, Senhor, neste momento, Senhor. Nós te louvamos porque só Tu és digno de toda honra, de todo louvor, Senhor, de toda adoração, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito às nossas vidas. Senhor, obrigada, Senhor, porque nós podemos segurar em Tuas mãos, Senhor, quando a tempestade vem. Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua provisão, Senhor, em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor. Nós podemos sentir, Senhor, dia após dia, Senhor, o Teu cuidado, Senhor. Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, que são derramadas sobre nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, nós clamamos, Senhor, neste momento, por cada vida que está aqui na Tua casa, Senhor. Por cada vida, Senhor, que está assistindo, Senhor, o culto online, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por cada um, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor. O Senhor derrame, Senhor, as bênçãos, Senhor, que cada um precisa, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, os enfermos, Pai Santo, as pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela Tua cura, Senhor. Derrama a Tua cura, Senhor. Derrama a cura que vem de Ti, Senhor, porque só Tu, Senhor, é o médico dos médicos, Senhor. Só o Senhor, Senhor, pode nos salvar, pode nos curar, Senhor, deste mundo tão difícil, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa igreja, Senhor. E aceita, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Antes de nós orarmos com as crianças, gostaria de deixar uma palavra como pastor da igreja em relação à nossa caminhada, aos nossos trabalhos. Os irmãos e irmãs perceberam que as crianças não saíram no começo do culto. E elas não sairão, porque nós queremos ver as nossas crianças na escola dominical. Isso é um pedido e é uma oração pastoral. Na realidade, esse foi um pedido do conselho quando assumimos o pastorado da igreja, para que também a escola dominical fosse trabalhada, organizada, e nós pudéssemos ter uma igreja com as mais diversas faixas etárias. Portanto, a partir das 5 horas, nós queremos ter atividade com as crianças que entrarão até o culto. E você, como pai, como mãe, você que nos assiste também através da internet, gostaria que colocasse isso em oração. É um pedido pastoral com muito amor, com muito carinho, com muito respeito por cada família, com as suas diversidades, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Mas a escola dominical é um momento precioso de aprendizado. As crianças poderiam chegar a partir das 5 horas, vão para suas salas, o culto continua, o culto inicia, elas continuam aprendendo com atividades, com brincadeiras, com coisas que temos no coração preparado para elas. Mas precisamos delas. E para que elas estejam aqui, precisamos dos pais. Então coloque isso em oração no seu coração, reveja a sua agenda, o seu jeito do domingo, que eu sei que numa cidade como a nossa, muitas vezes é o único dia que as famílias têm, mas também é o único dia que muitas vezes temos também para estar na casa do Senhor. Então, um pedido que eu faço, e queria que a igreja estivesse orando em favor disso também. Assim podemos educar as nossas crianças, elas crescerão nos caminhos do Senhor, amando a igreja, e por que não, daqui a algum tempo, como diaconisas, diáconos, presbíteros e presbíteras, pastores e pastoras, e louvando a Deus aqui na frente também. É isso que desejamos, esse é o meu pedido como pastor, para que a gente possa orar nesse sentido também como igreja. E agora quero convidar as crianças que estão aqui, venham à frente, vamos orar. Isso. A igreja também é um lugar onde os amigos se encontram, os primos, os irmãos, enfim, os familiares. E aqui eu estou falando especificamente com as nossas crianças, onde podem se encontrar e juntos
aprenderem da palavra do Senhor. É bom demais. Isso é bênção do Senhor. Alguém quer orar? Opa, vamos lá. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela nossa família, pela nossa igreja e pela nossa escola. Abençoa a nossa família. Obrigada pelo nosso alimento. Em nome de Jesus, amém. Alguém mais? Opa, vamos lá. Jesus, meu Pai, quer proteger todo mundo dessa igreja, que ia proteger todo o coração de todo mundo, que da família de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado pela minha vida, pela minha família. Abençoe todos aqui presentes que estão em casa. Te amamos em nome de Cristo, amém. Amém. Então agora o pastor vai orar por vocês e nós já vamos orar também pedindo que Deus esteja abençoando o estudo que vocês irão receber. Pai, nós te rendemos graças e te louvamos pela vida dos nossos filhos e filhas. Agradecemos-te, ó Deus, pelas crianças da igreja. Agradecemos pelos pais que as trazem. E te pedimos, ó Deus, que dê a cada pai a tua bênção, a tua direção, suprindo cada necessidade, para que tragam com alegria seus filhos à tua casa para o aprendizado da tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, dá-nos condições como igreja para oferecermos aos nossos filhos o melhor ensino, o ensino que vem do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe vocês. Opa, tem um companheiro aqui hoje. Queira Deus que um dia o púlpito seja ocupado por ele também e por outras crianças da nossa igreja. Essa é a nossa oração. Vamos ler a palavra de Deus para o nosso estudo e reflexão? Livro de Marcos, capítulo 4, capítulo de número 4 do livro de Marcos. Se você puder colocar mais uma vez em pé, coloque em pé e acompanhe a leitura a partir do versículo 35 do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Naquele dia, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos nos assentar. Que a graça do nosso Deus e a iluminação do Espírito Santo nos traga orientação nesta santa palavra lida agora. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se há uma palavra que, infelizmente, nos últimos anos, ou porque até mesmo, eu acho que muito mais do que anos, décadas no nosso país, não tem saído de moda, é a palavra crise.
Vem ano, vai ano, nós ouvimos esta palavra. Vem governo, vai governo, nós ouvimos esta palavra. Ela está presente no vocabulário do povo brasileiro há décadas e décadas. E nós ouvimos essa palavra sendo referência para diversas questões. É na saúde, é no emprego, é na vida familiar, nas finanças, nos momentos de luto, muitas vezes, e assim por diante. Lá está essa palavra crise. E nós, muitas vezes, sempre pensamos em crise como sinônimo, como uma representação de perdas. Sempre pensamos em crise como um caminho, muitas vezes, sem volta. Sempre pensamos em crise como um fim do túnel, onde não temos mais saída, não temos mais como resolver as questões, as soluções, as dificuldades que se apresentam diante de nós. Isso acontece porque muitas vezes a crise nos cega. O problema aparece e acaba nos cegando de uma forma que nos impede de ver a possibilidade de alguma coisa melhor, de um amanhã melhor. A crise nos conduz a ver sempre o pior, sempre o lado ruim das coisas, sempre aquele lado das coisas sem solução. Às vezes nós precisamos de alguém ao nosso lado para nos ajudar a enxergar aquilo que nós não estamos conseguindo ver e até mesmo para voltar a sonhar. Sabe aquele amigo, aquele amiga, aquele irmão, irmã, marido, mulher, enfim, alguém que chega para nós e dá aquela chacoalhada para dizer, olha, você já pensou que por aqui podemos caminhar? A crise pode nos desencadear em um profundo medo. E o medo, ele paralisa. E nós nos sentimos imobilizados, muitas vezes, sem ação. O texto bíblico que nós lemos é um texto que, em tempos de crise, sempre voltamos a ele ou a alguns outros textos conhecidos. Sempre vamos em busca de alguns textos que nós cantamos nos mais diversos momentos e principalmente nos momentos difíceis da vida. O texto conta que após inúmeros momentos, milagres, parábolas que Jesus contou, ele decide descansar um pouco. E diante da tempestade vem o medo, bate a insegurança, bate a incerteza em relação à própria vida. Na verdade, os acontecimentos ocorridos em alto mar naquele momento pelos discípulos, eles levaram os discípulos a pensar literalmente, vamos morrer. Não tem mais saída, não tem mais solução. Agora chegou o nosso dia, vamos assim dizer. E esses acontecimentos ocorridos no mar, mas também devem nos levar a pensar na fé, que fé é essa que deve nos conduzir na nossa vida como cristãos em tempos de crise. E esse texto, ele é conhecido de muitos de nós. Nós já ouvimos muitos sermões em muitos momentos da nossa vida, já cantamos muita coisa sobre isso. Mas às vezes nós nos esquecemos de textos como este para nos tirar de certas situações da vida. E uma das coisas que esse texto nos ensina, coisa simples, na linguagem do dia a dia, que eu quero deixar com vocês nesta noite,
e a todos os que nos acompanham, é que uma das lições que estão aí diante de nós e nós lemos sobre ela, é que Cristo sempre estará presente no barco das nossas vidas. Sempre estará presente. Uma lição simples, mas que muitas vezes acabamos nos esquecendo. O versículo 35 diz que Jesus fala para os discípulos, não são os discípulos que convidam Jesus. Passemos para a outra margem. Ou seja, vamos sair daqui e vamos para lá. Vamos mudar de lado. É o próprio Cristo quem os convida para a viagem. Jesus não foi convidado a viajar com eles, é Ele que convida os discípulos para que façam esta pequena travessia. E Ele, depois de um dia de muito trabalho, seu lado humano pede descanso, pede um pouco de sono, um pouco de cama, vamos dizer assim. Coisas de todos nós. Por mais que tenhamos uma correria, muitas vezes uma atividade intensa na vida, há um determinado momento que nós precisamos parar, porque se nós não pararmos, o próprio corpo para. E ele reage das mais diversas maneiras. E é exatamente nesse momento de descanso de Jesus que o mar apresenta as suas surpresas. E nesse caso aqui, surpresas não muito agradáveis. Na verdade, quando estamos à beira do mar e ficamos observando, é possível visualizar o quanto ele quer nos dominar. Aqueles que conhecem o mar sabem disso. O mar, ele é lindo. Alguém já disse que Deus fez a praia como o limite do mar. E isso me impressiona demais, porque a onda ela vem com tudo, mas ela chega na praia, quebra e se transforma em areia, para podermos pisar em terra firme. Portanto, a praia é o limite do mar. Mas nós não podemos brincar com as ondas. Nós não podemos achar que nós a dominamos. Esse que vos fala, a primeira vez que achou que tinha toda a razão diante das ondas, nem preciso dizer para vocês o que aconteceu. Porque elas vão nos vencer. Elas nos vencem, elas nos derrubam. E na linguagem da moçada, você leva um verdadeiro caldo. A verdade é essa. Mas, quando as ondas estão muito agitadas, a bandeira vermelha é rapidamente colocada na beira da praia, indicando cuidado. E eu fico impressionado quando algumas pessoas querem ultrapassar aquele limite, achando que têm condições de fazê-lo. Às vezes alguns adultos, alguns idosos, acham que podem. Mas a ideia aqui é que Jesus os convida a atravessar para o outro lado. E eles precisavam ter consciência de que ele também estava naquela viagem, estava naquele barco. Portanto, eles precisavam entender também que ali estava a segurança da vida deles. A âncora forte, aquele que é Senhor do mar, das ondas, da tempestade. Assim é o mar da vida muitas vezes diante de nós. As crises muitas vezes nos levam ao desespero. E os discípulos, mesmo sabendo que Cristo estava no barco, permitiram ser dominados pelo medo. Permitiram ser dominados por um medo em que eles encontraram a realidade da morte diante deles. Agora vamos morrer. A ideia é que, em primeiro lugar, eles olharam para as ondas e não para quem estava ali como companheiro de viagem. Esqueceram que a segurança estava a bordo. Esqueceram que o próprio Deus da vida, o Senhor da natureza, viajava com eles. O sono de Jesus nos ensina que mesmo em meio às tempestades da vida,
podemos colocar a cabeça no travesseiro e sossegar, pois a sua companhia nos proporciona segurança. Não é fácil fazer isso muitas vezes, mas aprendemos isso em muitos momentos do texto bíblico. O próprio salmista diz: coloquem a cabeça no travesseiro e sosseguem. Ah, como é difícil fazer isso muitas vezes. Não é fácil diante daquilo que nós temos no dia seguinte, na segunda-feira, às vezes às 4, às 5, às 7 da manhã, às 3 da tarde. Aquela preocupação com a enfermidade, com o trabalho, com o emprego, com as questões familiares que não vão bem, com as situações da vida. Muitas vezes, quando as coisas não vão bem, nós não podemos nos esquecer que Cristo continua navegando conosco. Esta é a primeira questão. A segunda, que o texto nos convida também a expressar uma relação de fé, de confiança, é que carecemos reconhecer a necessidade da ajuda de Jesus, ou do Mestre, como eles chamam aqui. Se num primeiro momento nós temos que ter a convicção de que Ele viaja conosco, num segundo momento temos que ter a convicção e a capacidade de reconhecer a necessidade da ajuda de Cristo. O versículo 38, como já citei, ele narra que Jesus estava cansado. Jesus queria dormir um pouco. E de acordo com a história, os temporais no mar da Galileia eram violentos devido às condições atmosféricas da própria região. Então, do nada, tudo podia mudar e tudo podia, muitas vezes, acontecer. E nós sabemos que em alto mar os perigos são constantes. De repente o tempo pode mudar e uma violenta tempestade pode surgir. Há muitos anos, num trabalho no Amazonas, eu fui convidado, depois de terminar o trabalho, depois de uma semana, falando num determinado encontro lá. Como não podia voltar na segunda-feira, só tinha passagem para terça de madrugada, às 3 horas da manhã, uma pessoa me convidou para dar um passeio no Rio Negro. Eu nunca tinha ido. E aí eu descobri o tamanho do medo em relação à água. Porque me colocaram num pequeno barco. Pensa num pequeno barco. Com um barqueiro animado. E ele disse que era uma viagem curtinha. É logo ali, pastor. Nós vamos até lá, vamos comer um peixe e voltamos. Vamos embora. Só que esta viagem curtinha durou quase 4 horas para ir e 4 para voltar. E eu dentro daquele barco falando: Senhor, quero ir para casa vivo. As pessoas sabem, elas têm capacidade de fazer essas coisas, mas quem nunca fez, não é uma experiência muito animadora, vamos dizer assim. Me encontrei com alguns medos. Depois virou história. Depois virou sorriso, alegria. Fui falar disso só quando de volta, depois das 4 horas de volta. O que estava acontecendo dentro de mim. Mas, voltando ao texto, irmãos e irmãs, se não estivermos prevenidos muitas vezes, nós corremos o risco, nós podemos ser tomados pela rapidez com que as coisas mudam, e podemos ser tomados por completo por esse medo, por essa insegurança. Os discípulos reconheceram a necessidade de Cristo, e eles foram até Ele. Eles reconheceram o Mestre, e o texto é muito interessante de ser analisado no versículo 38. Não te importa que pereçamos? Olha a pergunta que eles fazem. Se nós morrermos, não tem problema.
Na verdade, eles estavam questionando o Cristo, que é o Senhor do mar e o dono da nossa fé. Em meio à crise, muitas vezes vem o desespero, vem o medo, mas o texto bíblico nos diz que nós podemos contar com a companhia do Mestre. Infelizmente, muitas pessoas têm tentado cruzar o mar da vida sozinho, cheio de vaidades, de autossuficiência, e estão se afogando em alto mar. Quantas pessoas que nós conhecemos que sozinhos estão se afogando no álcool, nas drogas lícitas e ilícitas, nas discussões familiares, nos problemas do dia a dia. Quando a tempestade chega, podemos contar com a paz de Cristo que acalma o mar e restaura a alegria da salvação. Quantos buscam todas as saídas, menos a de Deus? No versículo 39, nós temos a palavra de Jesus, a voz que acalma a tempestade. E o texto é lindo, que após Jesus despertar do sono, ele repreende o mar na autoridade de Deus e diz: acalma-te, emudece, fica calmo, volta à normalidade, abaixa as ondas e permite que naveguemos em paz. Ele é o Senhor da natureza. Em meio ao mar da vida e de nossas tempestades, que nós possamos reconhecer a necessidade da companhia de Cristo. E a terceira e última questão é que nós também, diante das situações da vida em que buscamos Deus na nossa navegação diária, nós podemos descobrir o poder da fé. Descobrimos o poder da fé. Versículo 40. Depois que tudo volta ao normal, Jesus faz uma pergunta: por que vocês são tímidos? Essa expressão não é a mais original que Jesus disse. Quando traduzimos esse texto lá do original, a expressão tímido aqui transforma-se em covardes, medrosos. Por que vocês são medrosos? Por que vocês são covardes? Pensem comigo, quem de nós gostaria de ser chamado de covarde? E Jesus aplica isso à fé dos seus discípulos. Homens que caminhavam com ele, homens que o acompanhavam, homens que o viram fazer milagres, homens que viram ele fazer coisas que nunca eles tinham visto, que foram chamados por ele mesmo, que eram treinados por ele mesmo. Na hora do desespero, eles não conseguem entender que do lado deles estava o Senhor da fé. Onde está a vossa fé? É a expressão registrada pelo evangelista Lucas nesse mesmo episódio. Jesus nunca disse que não passaríamos por dificuldades. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o cristão que não passa por crise em meio ao mar da vida não cresce na fé, não cresce espiritualmente. Parece difícil isso, mas é uma realidade. As lutas, as dificuldades, as provações, como cantamos agora há pouco, não são maiores do que o nosso Deus. E nós precisamos compreender isso a cada instante. E é exatamente em meio às dificuldades da vida que demonstramos a nossa confiança em Deus. Ah, irmãos e irmãs, quantas situações. Poderia passar aqui boa parte da noite narrando alguns milagres de Deus na nossa vida. De momentos em que achávamos que nada mais tinha solução. E de repente, Deus muda tudo e as coisas se acalmam, o mar se acalma e a vida continua. E continuamos servindo a Deus na alegria e na força do Espírito Santo. Por isso,
Nós estamos em alto mar, sim, diante de todas essas crises pelas quais passamos, mas somos chamados a dar razão da nossa fé e orar a Deus, aumente a nossa fé. Fé que surge na crise, fé que vence os medos. Daí a expressão dos discípulos: quem é este que até o mar, o vento, obedecem à sua voz? Quem é este que vem em socorro da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, dos meus estudos? Quem é este que não me deixa faltar o pão, que me socorre em meio à enfermidade, que nos momentos de luto me consola, que restaura o meu viver? Quem é este? Quem é este? É a pergunta feita pelo mundo. O texto é um convite ao conselho, ao consolo e à certeza da bonança. Vivemos dias, irmãos e irmãs, em que cristãos fortes e fracos na fé aparecerão de verdade diante do mundo. Vivemos dias em que mais do que nunca precisamos da firmeza da fé diante das tempestades e dos problemas que enfrentamos. Nós escolhemos um hino para cantar com a igreja após essa reflexão, que é um hino conhecidíssimo também. Sossegai. Acontece que creio que vale a pena olhar um pouco para a história desse hino. Ele é escrito por a americana Mary Becker e para a nossa língua veio com esse título ou essa expressão: Mestre, o mar se revolta, ou sossegai, alguns hinos. E esse hino nasceu após a autora perder os pais e o irmão para a mesma doença, para a tuberculose. Após perder o pai, depois de um tempo ela perde a mãe por essa doença. Tempos depois o irmão também é contaminado e acaba morrendo. Mas antes do irmão morrer, as dificuldades eram muito grandes dela com a irmã. E as duas decidem levar o irmão da cidade onde moravam para a Flórida, um outro estado nos Estados Unidos, porque o clima de lá era melhor para as pessoas com esta doença. Mas infelizmente não tinham condições de ficar com o irmão. E ele sozinho morre enfermo. Com muitas dificuldades conseguem trazer o corpo do irmão para sepultar junto com os pais. Mesmo assim ela continua frequentando a igreja. Mas um dia um sentimento de revolta e descrença tomou conta do seu coração. Ela se revoltou contra Deus. Ela passou a duvidar que Deus verdadeiramente cuidava, porque já tinha perdido os seus pais e também o seu irmão. Afinal de contas, que Deus é esse que permite que ela e sua irmã passassem por essa situação? Certo dia, ela na sua ida às aulas de escola dominical, um líder da igreja pediu que ela preparasse um grupo de hinos, escrevesse algumas canções, sabendo do seu talento, sobre os assuntos das lições da igreja batista que ela frequentava. E um dos temas da escola dominical era acalmando a tempestade. Usando a sua experiência traumática aliada ao texto da lição, ela escreveu os versos de Sossegai, musicados depois por Palmer, que era o músico da igreja. E em 1881, o hino foi entoado em homenagem a presidentes e a outras pessoas nos Estados Unidos e se tornou um clássico a partir da experiência que ela viveu na sua própria família. E é a partir daí que nós cantamos: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador.
Mas há uma parte do hino que eu gostaria que a igreja saísse daqui cantando com muita alegria. Mestre, chegou a bonança. De tal forma que ao cantarmos esta parte do hino, possamos compreender que Deus navega conosco e não nos abandona em nenhum momento das nossas vidas. Vamos louvar a Deus. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Quando o momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozai. Mestre, com grande tristeza, me quero hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, que me virá valer. Não cantes, não cantes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Veja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, quem não poderá findar. Fica comigo, bom mestre, dono da terra e céu. Contigo eu irei bem seguro, ao porto seguro meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, ou gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos
sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Amém. Vamos orar, inspirados nesta bela canção e à luz da palavra do Senhor e tudo o que aconteceu na sua casa nesta noite. Quero desejar a você uma semana de paz. Que diante das tempestades da vida, lembre-se sempre que Deus está contigo, que Deus caminha, que Deus navega conosco, que Deus nos ilumine. Oremos pelos trabalhos da igreja, os estudos bíblicos que estamos fazendo no livro de Coríntios, às quartas-feiras, os trabalhos da escola dominical que estamos retomando para que Deus continue nos orientando, nos dando sabedoria, todas as atividades. Ore pela reunião do conselho que teremos na próxima quinta-feira. Temos tantas coisas para decidir. Vamos pedir que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria e coloque em nós sempre a orientação e a inspiração que vem dele. Deus abençoe a sua vida e a você que nos acompanha pela internet, tenha também uma semana de muita paz. Sinta-se abraçado em nome de Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te rendemos graças por este momento. Te agradecemos, ó Pai querido, por esse tempo na tua casa. Te louvamos pela vida do teu povo aqui presente, por cada irmão, por cada irmã. Nós te agradecemos, ó Deus, porque livremente podemos orar, podemos cantar, podemos ler e estudar a tua palavra. Agradecemos-te, ó Deus, pelas vidas presentes na tua casa nesta noite. Agradecemos pelas vidas que nos acompanham, ó Deus, através da internet, para que também, ó Deus, esse trabalho seja um instrumento de bênção a tantas vidas, a tantas famílias. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine como igreja, para sempre, ó Deus, olhando para o autor e consumador da fé, possamos ter a certeza de que o Senhor caminha conosco, o Senhor navega conosco, o Senhor é a nossa segurança. Por isso, ó Deus, dá-nos a tua bênção, aumenta a nossa fé, diante das dificuldades que enfrentamos como família, no trabalho, nos estudos, no dia a dia, na vida da igreja, nas limitações que temos como igreja, Senhor, que nós possamos nos firmar em Ti, dando-nos sempre, ó Deus, condições de Te servirmos com alegria. Perdoa-nos, ó Deus, quando não colocamos toda a nossa vida a serviço do Senhor. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça, abençoando os enfermos, consolando, ó Deus, aqueles que sofrem, aqueles, ó Deus, que são tomados pelas crises da vida, diante, ó Deus, do medo que paralisa. Te suplicamos porque confiamos em Ti, porque Tu és a nossa segurança, Tu és o Deus que sossega o nosso coração. Fica conosco, Senhor, leva-nos em paz, dá-nos da Tua graça e do Teu perdão, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador de todos nós. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a proteção e a direção do Espírito Santo permaneçam sobre a vida dos irmãos e irmãs, sobre a família de Deus na terra, hoje e sempre. Amém. Sentados, vamos ouvir o pós-lúdio.